Este é um mapa do sistema de metrô da cidade de Nova York. Para quem nunca viu, pode parecer só um rabisco de criança no papel, mas na verdade é o orgulho da, de outra forma, inexistente rede de transporte público dos Estados Unidos. Em um país onde a maioria das cidades vê o transporte público como secundário ou inexistente. Nova York, de alguma forma, construiu o sistema de metrô mais movimentado do mundo ocidental, com 12 bilhões de passageiros por ano, mais do que o metrô de Londres, ou quase igual ao U-Bahn de Berlim, metrô de Toronto, Varsóvia e Bruxelas somados, sendo o nono sistema de transporte rápido mais movimentado do mundo. Ele é composto por 28 linhas que atendem 4 dos 5 distritos, do Bronx às praias de Rockaways, no Queens, oferecendo ampla cobertura. São 472 estações, ou 424, se contar as conectadas como uma só, tornando-o o segundo maior do mundo em número de estações, atrás apenas de Pequim. Com 250 milhas, seu comprimento iguala ao metrô de Londres, sendo um dos mais longos do mundo. Eu sei que é muito, mas Nova York é uma cidade global com quase 8,5 milhões de habitantes. E quando você também considera os turistas do mundo todo e a população da região metropolitana, esses números mais do que dobram. É realmente necessário. E sabe o mais louco? Para a cidade que nunca dorme. O metrô deles também nunca dorme. É um dos 2 únicos metrôs do mundo que operam 24H todos os dias em toda a rede, junto com Copenhague. Mas o de Nova York é o único de grande escala. Mas isso tem um custo, porque se você comparar o metrô de Nova York com outros metrôs de classe mundial, uma das reclamações mais comuns é o quão sujo e fedorento ele é. Metrôs de Tóquio e Londres fecham por volta da meia-noite, permitindo que equipes limpem antes da retomada do serviço horas depois. Mas no caso do metrô, como não há uma parada para manutenção, ele precisa ser limpo enquanto está em funcionamento, o que basicamente não funciona. É o custo entre conveniência e conforto. Falando em conveniência, o metrô passa com o digital a cada 2 a 5 minutos, nos picos, e de 10 a 20 minutos nos horários mais calmos, conforme a linha. Claro, não é tão incrível, mas cumpre seu papel. Esse tempo de espera quase compensa ao considerar algo que o metrô de Nova York faz. Poucos metrôs no mundo fazem o esquema expresso versus local. Vou explicar, veja. A maioria dos metrôs no mundo possui 2 trilhos por linha e para em todas as estações. Muitas linhas do metrô de Nova York, principalmente em Manhattan, têm 4 trilhos. Os trilhos externos são usados por trens locais que param em todas as estações. Os 2 trilhos internos são usados por trens expressos, que param apenas nas principais estações. Isso permite viajar distâncias longas mais rápido. Na linha A, é possível pegar o expresso da 50 e 9ª Street Columbus Circle, até a 125ª Street sem paradas intermediárias. Um trem local na linha C faz cerca de 8 paradas nesse trecho, o que pode economizar alguns minutos do seu tempo. O projeto de 4 trilhos de Nova York vem do início do século XX, quando empresas privadas competiam por serviços de longa distância mais rápidos no mesmo corredor. O metrô atual de Nova York, operado pela Autoridade Metropolitana de Transporte, surgiu da unificação em 1940 de 3 empresas: Interborough Rapid Transit, Brooklyn Manhattan Transit e Sistema de Metrô Independente. Como empresas rivais construíram as linhas, elas muitas vezes se cruzavam ou corriam paralelas sem conexão. Construtores rivais criaram rotas quase idênticas, como linhas norte-sul em Manhattan, enquanto deixaram áreas do Queens e Brooklyn sem transporte. Sinais, trilhos e sistemas de energia foram projetados separadamente. Muitos desses sistemas antigos ainda são usados hoje, o que torna a modernização mais lenta, cara e necessária. O preço das passagens será de $3 em 2026, com limite semanal de $34 no app OMN Kikiont-C. Após gastar esse valor, as viagens seguintes são gratuitas. O passe ilimitado, ativa após a 12ª viagem, fica ainda mais barato, pois cada passagem permite uma transferência gratuita entre metrô, ônibus ou Staten Island Railway por até 2 horas após o uso. A rede de ônibus da cidade é a segunda opção de transporte após o metrô, atendendo áreas sem acesso aos trens.
como o leste do Queens, o sudeste do Brooklyn e Staten Island, ela conecta essas áreas aos principais pontos do metrô. Sim, até mesmo para Staten Island, seja atravessando a ponte Verrazano até o Brooklyn, ou levando pessoas até o terminal de balsas de St. George, que transporta mais de 15 milhões de pessoas por ano pelo porto de Nova York. Com mais de 5.500 ônibus, é a maior dos Estados Unidos da América, operando em 374 rotas nos 5 distritos, muitas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 2024, o sistema transportou mais de 800 milhões de passageiros, com média diária de quase 26 milhões em dias úteis. Embora isso pareça muito, se você comparar com cidades de porte semelhante, como Paris ou Singapura, o sistema de ônibus deles transporta mais de 1 bilhão de pessoas por ano. É um pouco deficiente, mas ainda melhor que cidades como Istambul ou Los Angeles. O número de 800 milhões inclui também os trens suburbanos que entram na cidade, não só viagens entre cidades. Se fosse assim, seriam 409 milhões, segundo a MTA, quase igual ao número de passageiros de Toronto. E é um número que continua caindo. Os pontos de ônibus normalmente ficam a cada 2 ou 3 quarteirões. Diretrizes determinam que os pontos sejam colocados a cada 230 metros, uma boa distância. O problema, porém, é que eles são extremamente lentos. É o mais lento entre os grandes sistemas de ônibus do país, com média de 13 km por hora. Faz sentido, já que a cidade é tão congestionada. Todo ano, o motorista médio em Nova York perde mais de 4 dias no trânsito. É basicamente isso que existe de transporte público na cidade grande. Tem a ferrovia de Staten Island, que é apenas uma linha cruzando a ilha. E alguns trens suburbanos, como a ferrovia de Long Island e a Metro North, ligam a cidade aos subúrbios. A forma mais clássica de transporte é caminhar. Nova York, especialmente Manhattan, é muito caminhável. Ela é considerada uma das cidades mais caminháveis do mundo e famosa por suas ruas movimentadas. Em 2019, caminhar foi 31% das viagens, muito mais que em outros locais dos Estados Unidos da América e similar ao resto do mundo. Embora a maioria viva em cidades voltadas para carros, 55% das famílias de Nova York não têm carro. Apesar da singularidade do metrô, a cidade luta para mantê-lo. Veja, o transporte público de Nova York, embora seja extremamente eficiente, também é extremamente mal administrado. Desde a década de 1970 até basicamente os anos 2000, o metrô foi cronicamente subfinanciado e não recebeu a manutenção adequada. Partes do sistema tinham quase 100 anos. Não vamos esquecer, esse sistema, o segundo maior do mundo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada vez mais coisas aconteciam, inclusive nos anos 2010, com políticos corruptos, desviando bilhões da MTA, tudo muito mais caro do que deveria, por causa de empreiteiros externos que contratam outros, criando uma cadeia sucessiva. Por exemplo, o custo do projeto East Side Access da Long Island Railroad subiu de 6 bilhões de dólares americanos para 11 bilhões de dólares americanos. Quase 35 bilhões de dólares para cada novo quilômetro de trilho, 7 vezes a média do restante do mundo. A primeira fase do metrô da Segunda Avenida, que passa sob a Segunda Avenida no leste de Manhattan, custou 4,45 bilhões de dólares por 3 quilômetros. Tudo custa muito mais do que deveria, gerando um acúmulo crescente de problemas. E isso levou à crise de transporte da MTA de 2017 a 2021, causada por problemas de confiabilidade, financiamento e superlotação. Mesmo com seu orçamento anual de quase 20 bilhões de dólares nesses últimos anos, nada mudou muito. Em 2022, 690 milhões de dólares foram perdidos por evasão de tarifas, bem acima dos 500 milhões do ano anterior. Mas isso pode mudar em breve, já que em maio de 2025 a MTA aprovou um plano de capital de 684 bilhões de dólares. Em 4 anos, mais de 90% do valor foi destinado à reconstrução e melhoria do sistema, e não à expansão. Serão encomendados 2.000 novos vagões e mais de 60 estações ficarão acessíveis. Mais de 120 quilômetros de sinais serão modernizados. Portões de tarifa modernos serão instalados em mais de 150 estações. A principal via Grand Central será reformada e muito mais.
O financiamento para a expansão será apenas para o planejamento do Expresso Interborough, linha de 22 quilômetros que liga o sul do Brooklyn ao centro do Queens, região carente de transporte público. As coisas estão melhorando, no mínimo. Mesmo com as imperfeições, o metrô tem um caráter icônico que nenhum outro transporte público no mundo possui. É sujo, caótico, cheio de grafites e ainda assim é a alma da cidade. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais conteúdos como este. Não deixe de conferir este vídeo sobre como e por que Nova York foi dividida em distritos. Te vejo lá.